Texto bastante conhecido, mas vamos repetir. Ler de novo, não é? Até fixarmos. Versículo 5 do capítulo 13 diz assim: Jesus respondendo-lhes, começou a dizer: olhai que ninguém vos engane. Versículo 9, capítulo 13, Bíblia aberta. Versículo 9: mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios, às sinagogas, sereis açoitados, sereis apresentados ante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Versículo 14, Bíblia aberta, capítulo 13. Ora, quando virdes a abominação do assolamento, e foi predito estar onde não deve estar, que ele entenda. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Último versículo, mas, versículo 23, capítulo 13. Mas vós, vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Amém? Sente glorificando a Deus, exaltando o Senhor. Nessa introdução, queridos irmãos, nesse estudo do capítulo 13 de Marcos, fiz questão de ler 4 versículos: versículo 5, versículo 9, versículo 14 e versículo 23, exatamente dentro do mesmo capítulo e exatamente dentro do sermão profético do princípio de luz. Versículo 5, versículo 9, versículo 14, versículo 23. E por que eu li? Se você leu com atenção, por isso eu pedi para você ficar com a sua Bíblia aberta. Você prestou atenção e percebeu que os 4 versículos que li fazem referência à visão. Sim ou não? A visão que Deus transmitiu à sua igreja. Por isso no versículo 5 ele diz: olhai que ninguém vos engane. O versículo 9 diz: olhai por vós mesmos. O 14 diz: quando vós vides, ou seja, olhai. E o versículo 23 diz: mas vós vedes. Entendeu? Quer dizer, os 4 versículos do sermão de Jesus estão fazendo referência a um poder que o Senhor nos deu, que é o poder de olhar. Por isso ele repetiu: olhai, olhai, vede, quando vides, olhai, olhai, olhai. Você acha que isso aqui foi escrito apenas por uma questão de coincidência? Ou será que quando Jesus fala para a igreja olhar, ele estava preocupado com a visão de cada um de nós? Se você pegar o seu celular aí, quem tem celular? Levante o celular, só para ouvir, uma câmera. Cadê os celulares aqui? Tem uma câmera aí, pastor? Quando você foca ela, se o objeto estiver muito perto, ele não fica embaçado? Sim ou não? Então você espera alguns segundos para a câmera do seu celular consertar o foco. Porque o nosso foco está, muitas vezes, a nossa câmera espiritual muitas vezes está desfocada. Nós estamos olhando para tanta coisa, irmãos, para vários lugares ao mesmo tempo. Aí Jesus para e diz: igreja, o único lugar, a única direção que vocês têm que olhar é para os fins, para o fim dos tempos e para os sinais da volta de Cristo. Oh, glória, entendeu aí, pastor? A igreja está com a visão desfocada, pregando prosperidade, pregando chave de casa, chave de carro, pregando crescimento. Tudo isso é bom, mas o foco da visão
ainda é a volta de Jesus. Porque se você não tem esperança da volta de Jesus, a sua fé está morta. Mas se você ainda crê que Jesus vai voltar, é porque a sua visão ainda é uma visão perfeita, está focado na promessa mais importante da igreja, que é a volta de Jesus. E se a trombeta tocasse hoje, uma pessoa iria subir. Cadê a segunda pessoa nessa noite? Se a sua visão está focada em Jesus, então você vai subir. Tem alguém nessa noite para glorificar a Deus aí? Está voltando. Se você parar para olhar, irmãos, este é o nosso problema, é o problema da igreja do século XXI, é a falta de visão. Então, estudar sobre os sinais da volta de Cristo nos ajuda a melhorarmos a nossa visão. Quando você olha lá para o livro de Apocalipse, você tem 7 igrejas. Quantas igrejas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, a última Laodiceia. A última igreja tinha problema de visão, pastor. Era a última das 7 igrejas. O problema dela era exatamente isso. A visão deles estava embaçada. E eu provo para você, quando Jesus disse: vocês acham que estão ricos, prósperos, e vocês têm tudo, igreja de Laodiceia, mas vocês estão mornos. A fé de vocês não é nem fria e nem quente. Vocês estão mornos. Aí Jesus fala uma palavra dura para ele, dizendo: vomitar-te-ei da minha boca. Porque a igreja que é morna é a igreja que Deus vomita. Aí o coro, meu irmão, dos crentes de Laodiceia esquentou. Jesus usou o cajado para corrigi-los. E ele diz assim: vocês estão precisando de vestes novas. Vocês estão precisando corrigir a visão espiritual de vocês. Aí lá no finalzinho do versículo, se você ler o texto, Jesus disse: vocês têm que aprender a comprar algumas coisas de mim. Tem que aprender a comprar roupa, porque vocês estão nus. Tem que aprender a comprar ouro, porque vocês estão miseráveis. Olha que coisa. Aí lá no finalzinho ele diz: e vocês têm que aprender também a comprar colírio de mim. Por que falta colírio? Porque o problema está onde? Aonde? Aponte para o seu próprio diga, na visão. Por que Jesus apresentou colírio para a igreja de Laodiceia? Porque o problema deles era o problema de visão. Aí Jesus disse: olha, pegue colírio de mim, pigue nos seus olhos, e aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, e que não subiu ao coração do homem, isso foi o que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu não sei se você entrou nesse lugar aqui com a sua visão um pouco embaçada, mas em nome de Jesus, há um colírio de Deus para os seus olhos nessa noite. Você vai começar a ver coisas que você nunca viu antes. Deus vai abrir sua mente, os seus olhos espirituais para os últimos dias. Quem crê nessa palavra, glorifica Ele mais uma vez. O problema da igreja de hoje é a visão, porque sem ela nós não podemos enxergar os sinais da volta de Jesus. Fomes, terremotos, pestes, tudo isso a igreja precisa estar atenta. Quando eu olho para o relógio, eu descubro que às 18 horas de hoje, exatamente às 18 horas, Israel mandou bombardear os seus inimigos. Há exatamente 2 horas e 40 minutos a guerra está lá.
Começou, não é? Jesus disse: haverão guerras e rumores de guerras. Então abra os seus olhos nessa noite, abra a sua visão e deixa Jesus pingar o colírio espiritual para você enxergar o que está acontecendo. E vou além. Muitas pessoas na sua casa estão cegos, mas o Senhor que pinga o colírio na sua vida, pinga também na vida do seu irmão. Oh, glória! Ei, escute, assim como Noé entrou na arca, ele não entrou sozinho, meu irmão. Entrou ele, entrou a esposa, entrou os filhos e a esposa dos filhos. Porque a mesma promessa que repousa sobre Noé, repousa sobre a sua vida. Um dia você vai dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque Deus vai abrir os olhos de quem mora contigo, dos teus parentes. Tem alguém nessa noite que recebe essa palavra em nome de Jesus? Eu estou pregando para as paredes. Tem alguém na sua casa que precisa ver? Eu vou te amar. Vai enxergar. Jesus vai pegar o colírio, ele vai olhar e vai dizer: eu estou sentindo vontade de ir para a igreja, eu estou sentindo vontade de te acompanhar. Jesus abriu os meus olhos, me dá nas mãos, deixa eu ir para a igreja contigo. Aí você vai dizer: bom, vamos embora, vamos para a igreja, porque o Senhor vai começar a abrir os olhos deste povo em nome de Jesus. Amém? O problema da igreja é um problema espiritual, divisão espiritual. Mas, para terminarmos a palavra, a introdução da palavra, é só uma introdução. Ele para Jesus, para os discípulos, e diz o versículo 24: ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá. É o oposto da visão, é as trevas. A lua não dará a sua luz. Sol e lua são astros que geram luz, que tem luz. As estrelas, que também têm luz, cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. O que significa isso? Você que é bom de interpretação bíblica. Se Jesus está falando de luz, de visão, de olhar, o versículo 24 e 25 fala de trevas profundas. Onde? Onde estão as trevas? Se não tem sol, se não tem lua, se não tem estrelas, estão as trevas iluminando. Onde elas estão? Dentro do coração do homem. Aqui dentro. De maneira que, se nós não nos preocuparmos com as coisas de Deus, aí dentro de você o sol se apaga, a lua não dá luz de maçã e as estrelas acabam caindo. Aí as trevas tomam conta, aí é a desgraça, aí entra o vício, entra as drogas, aí entra a incredulidade, aí entra a desgraça e a derrota do ser humano, porque ele se apaga como o universo. Mas para a igreja, Jesus disse: olhem e vejam, que de antemão vos estou dizendo e declarando para vocês. Sabe o que significa? Agora eu termino. Enquanto o mundo está caindo em trevas profundas, a igreja está incandescendo, enxergando, está brilhando, está louvando, está adorando, porque a igreja de Jesus jamais pode se apagar. Aleluia! Quantos glorificam a Deus por causa disso, meu irmão? Meu Deus! Caro Jesus, não deixe a sua luz se apagar. Não deixe. Aí Jesus para e diz: bom, já que a minha igreja agora está com os olhos abertos, e eu piquei o colírio, aí olha o que diz o versículo 26 do capítulo 13: e então verão vir o que? O Filho do Homem nas nuvens, com poder e grande glória.
sinto muito. O seu vizinho, o seu amigo que não crê em Jesus, não verá. Sabe quem é que vai ver? É você, meu irmão. Você verá Jesus voltar nas nuvens com poder e grande glória, porque os seus olhos espirituais, eles se abrem hoje. Os seus olhos espirituais estão abertos hoje, de maneira que você vai enxergar além do alcance, e quando Jesus vier, ninguém poderá ver. Só quem tem colírio nos olhos, só quem tem os olhos abertos, só a igreja de Jesus poderá enxergar e ver com poder e grande glória. Quem tem esperança, então se alegra.